Olá, começa agora o FMT.Ciência. A entrevistada de hoje é a pesquisadora Irinete da Silva Leite. Ela nos conta sobre o seu projeto de conclusão de curso intitulado Ansiedade e o uso do álcool como automedicação, uma meta-análise. Confira agora no quadro Jovem Cientista. A pesquisa, ela é a ansiedade e o uso do álcool como automedicação, uma meta-análise. A pesquisa em si, ela consiste em uma comparação entre o consumo de álcool de alunos de universidade, de pessoas do Brasil e dos Estados Unidos. Essa pesquisa, ela era experimental no início, né? A gente ia aplicar o questionário na UFMT, porque a nossa ideia era observar o consumo de álcool entre os universitários. Porém, tivemos um entrave com o Conselho de Ética, né, por se tratar de um instrumento psicológico e ainda não está formada. Embora o CFP nos diga que eu, enquanto aluna, posso usar o instrumento, eles acharam melhor vetar a pesquisa. Então, nós fomos para uma pesquisa teórica, levantamento de dados. O interesse pelo tema consiste justamente assim, porque eu tenho um histórico na família do uso do álcool, né, convivi muito tempo com o pessoal alcoolista, porém, ao chegar na universidade, a gente vê que muitos universitários fazem uso do álcool. E assim, a universidade em si é um contexto ansiogênico. Então assim, a maioria das pessoas estão ansiosas aqui, os alunos estão ansiosos por N motivos, ou prova, ou matérias, ou por ser um ambiente novo. Então a gente sabendo que o álcool ele funciona como um calmante, né, entre aspas, a gente se interessou em pesquisar e ver potencial de risco, potencial de uso e o potencial de abuso. Como se trata de um estudo teórico e pensando na melhor forma de levantamento para a gente estar comparando os dados, a gente optou por uma metodologia quantitativa, né? A meta-análise é uma metodologia quantitativa onde você usa os dados dos estudos dos Estados Unidos publicados e dos estudos brasileiros. Então a gente pegou lá as medidas de ansiedade do Brasil e as medidas de ansiedade dos Estados Unidos, o consumo de álcool do Brasil e o consumo de álcool dos Estados Unidos, a gente fez uma correlação para ver se um tinha a ver com o outro, ou seja, em tradução livre, realmente as pessoas consomem álcool porque são ansiosas ou são ansiosas porque consomem álcool, se havia alguma relação mesmo. Então os números nos mostraram que há sim uma relação, que os ansiosos fazem mais o uso de álcool como controle da ansiedade. Um dos resultados obtidos, como eu já havia falado antes, trata-se justamente de responder a pergunta, porque muitos cientistas falam assim, é muito uma coisa de quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Porque se você é ansioso, você bebe. Se você bebe, você fica ansioso. Porque quando tira o álcool, as medidas de ansiedade voltam ou maior, né? Ou no mesmo nível ou maior. Porém, a gente descobriu que as pessoas que são ansiosas, elas fazem sim o uso do álcool para baixar a ansiedade. Ela não bebe sem um motivo, ela está bebendo porque assim, ela não sabe que o álcool é agonista de GABA, que é o nosso principal neurotransmissor inibitório no cérebro, né? As pessoas comuns não sabem disso, porém, você está lá nervoso, ansioso, com dificuldade de falar com a menina que você gosta. Quando você bebe, aí você, nossa, fiquei tranquilo, aí você vai lá e conversa com ela e você descobre o quê? Cada vez que você bebe, você fica mais tranquilo, mais relaxado, que ele é um agonista de GABA, né? Ligou lá a tranquilidade no seu cérebro. Então, esse foi um dos achados. O segundo achado é que nos Estados Unidos, essa relação ela não é forte. Lá os jovens, eu não sei se por uma melhor psicoeducação, que o governo tem essa preocupação com o uso do álcool, eles não fazem tanto uso do álcool como no Brasil. No Brasil, a nossa população faz muito mais uso do álcool como automedicação para ansiedade do que os americanos. E um terceiro achado é que assim, a gente viu que o consumo de álcool está relacionado a uma questão social. Porque pensando lá em nível socioeconômico, né, que a gente tinha algumas tabelas disso, as populações de menor renda estavam consumindo mais álcool. O FMT.Ciência fica por aqui. Aproveite para ver outros vídeos no nosso canal, youtube.com/UFMTCiência. Até mais!